Olá, minha gente, muito bom dia. Domingo maravilhoso. Hoje, dia 21 de agosto. Meu Deus, como o tempo urge. Corre velozmente, a gente respira e já está no próximo ano, né? Saúde com paz, sejam bem-vindos ao programa Café com Bispo desta manhã. Estamos explorando o livro de Mateus, estamos aqui já no capítulo 5, passo a passo, versículo por versículo, comentando, absorvendo o espírito da palavra, e tem sido muito bom para nós também aqui, essa viagem que todo domingo estamos fazendo pelo território da Bíblia, né? Quero começar o programa de hoje saudando com paz, saudando-os com alegria e muita saúde na sua vida e na vida da sua família. Venho hoje acompanhado do meu querido irmão, que está aqui à minha esquerda, meu querido pastor, nobre amigo João Silveira. Seja bem-vindo e muito bom dia, pastor. Muito bom dia, meu querido bispo, bom dia, companheira Loide, bom dia, nosso produtor Diogo, e bom dia a vocês que estão do outro lado, nos acompanhando, nos dando a oportunidade de poder fazer esse programa, de poder crescer no conhecimento da palavra, porque eu não sei a que nível vocês estão crescendo, mas que eu estou crescendo muito, porque tenho a oportunidade de passar, como disse o bispo Renato, a miúde todo o texto bíblico, e isso vai me enchendo o meu coração de conhecimento, a minha alma de graça e o meu viver de alegria. O meu também, João. Eu também me sinto bem assim, exatamente como você. Companheira Loide Nogueira, dia. Muito bom dia. Bom dia. A mulher das nozes. Uau! Ai, olha que dia gracioso, que dia feliz, né? A gente chegou aqui cantando, louvando, dizendo: este é o dia que o Senhor já fez, e este é o dia que o Senhor já fez. E eu convido você a pegar seu material, sua anotação, sua caneta, sua Bíblia, e venha conosco em mais este estudo. Sim, será um mergulho, uma imersão muito preciosa que nós vamos estar fazendo hoje. O capítulo 5, capítulo 6 do livro de Mateus são capítulos muito preciosos. Eles falam sobre esse fundamento que Jesus deixou. Se nos restasse só esse capítulo 5 e o capítulo 6, nós já teríamos fundamentos suficientes para vivermos uma experiência cristã em profundidade e em largueza, não é? Sem dúvida. Porque aqui se concentra o ensino básico de Jesus. Permita-me dizer que ontem à noite eu fiquei até 1h lendo os primeiros capítulos de um livro de um grande apóstolo nosso aqui do Maranhão, e ele falando que, muito embora seguindo uma outra religião, não o Evangelho, ele teve a oportunidade de acessar o livro de Mateus. E quando leu as bem-aventuranças, o capítulo 5 e o capítulo 6, aquilo conflitou com tudo que ele vivia, na verdade, que era apenas regras religiosas. Ele disse: não, eu preciso entender que isso aqui não é o que eu estou vivendo. Na verdade, eu preciso mudar de vida. Foi quando ouviu, de fato, do Evangelho e converteu-se, tornou-se um grande apóstolo no nosso estado. Sim, coisa maravilhosa, né? O Evangelho é poderoso, né, Loide? Ele transforma a vida da gente. Tem pendor para as grandes coisas, né? Tem pendor. Ele tem essa inclinação maravilhosa. As regras religiosas, elas são domesticadoras, né? As regras religiosas são aquelas verdades do homem do rebanho. Para colocar o homem e mantê-lo dentro do rebanho, as regras religiosas estão ali para essa conduta. Mas se o que a gente quer é libertar o homem, é fazê-lo um caminhante pela vida, então o Evangelho terá esse papel, porque faz de nós pessoas melhores, mais leves, mais serenas, que pode conviver com melhores relacionamentos, porque ele é libertador. Ele não conforma a vida da gente dentro de uma forma estabelecida pelas regras do rebanho. Ele nos faz saltar de alegria, capazes de
subir montes, né? Escalar montanhas, de passar pelos vales, de mergulhar em profundidade e continuar essa jornada de melhoria de vida. O Evangelho é maravilhoso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse foi o propósito de Jesus quando sentou-se no pino daquela concha acústica para passar horas e horas transmitindo o que nós estamos acompanhando aqui, o Sermão da Montanha. Trazer um evangelho libertador. Verdade. Desmistificar o evangelho que estava, vamos dizer assim, encapsulado numa lei. Sim, numa regra. Né? Numa regra. Ele estava involucrado numa regra, numa lei que o escondia, na verdade, do coração do homem. Jesus senta ali no pino daquela montanha, daquela concha acústica, e rasga todo esse invólucro que tinha, ou que prendia o evangelho, e o solta para a liberdade nossa. Sim. E de muitos homens, né? Verdade. A gente tenta normatizar as coisas, né? Criar normas, sistematizá-las, mas a vida é muito maior do que esse universo de normatização e de sistematização da fé. Ela nos leva a uma vida, né? O Evangelho nos leva a uma vida muito maior. Como você citou, Loide, o Evangelho tem esse pendor para as grandes coisas. Fará de nós maiores do que os problemas que nós temos, maiores do que as dores que sentimos, as doenças que adquirimos. O Evangelho nos fará maior do que o ódio que sentíamos, ele nos fará maiores. E isso é a grandeza, né? Por isso a gente está mergulhado aqui nesse texto maravilhoso, né? E hoje nós vamos aí para o versículo 33, é isso? 33, isso aí. Ok. Aqui a gente é como se estivesse já no topo dessa montanha, né? Aqui Jesus, sim. Se Jesus estivesse subindo a montanha, eu acho que aqui ele estaria nesse topo e a gente também, né? E nós estamos com ele. Com ele, é isso aí. Então aqui vamos começar, gente? Vamos lá. Você que já está com a sua Bíblia aí, olha aí, que coisa maravilhosa, nós vamos ler agora. Não digam nada que não tenham a intenção de cumprir. Esse conselho está impregnado em nossas tradições. Vocês só pioram a situação quando jogam aquela conversa piedosa. Vou orar por você, mas nunca oram. Olha só. Ou Deus abençoe você, mas falam apenas da boca para fora. As palavras não se tornam verdadeiras só porque vocês enfeitam com floreios religiosos. Na verdade, a tentativa de fazê-las soar mais religiosas as tornam menos verdadeiras. Meu Deus. Digam apenas sim e não. Quando vocês manipulam as palavras, cometem um grande erro. Olha que loucura, assim. Aí eu vou ter que pedir parada. Já aqui, né? Já nesse início. A gente precisa pensar. Porque é muito comum. Se é mais comum hoje do que era antes, eu não sei. Mas parece que também era comum na época de Jesus a história de que parecer ser pode ser mais importante do que ser. E todo esse floreado, toda essa pompa, todo esse penduricalho em torno das palavras simples do Evangelho, elas só têm uma finalidade: jogar uma cortina de fumaça. Às vezes para esconder, João, o escombro que se tem pelo lado de dentro. Então, Jesus chama atenção para essa autenticidade. A gente não tem que complicar o incomplicável, porque o Evangelho trata disso, as palavras da vida tratam disso, tratam de facilitar a jornada de quem caminha, não dificultar, não criar um floreado para tentar melhorar o que não se pode ser melhorado, porque o Evangelho não tem como melhorá-lo. Ele é a própria essência da grandeza. Então, enfeitar isso com discursos acadêmicos, apresentar o Evangelho com esses artifícios de oratória. Eu me lembro quando eu era menino na academia,
quando pela primeira vez eu li a palavra homilética, eu entendi. Homilética é conversa em tom familiar. Conversa em tom familiar não é discurso de tribuna. Então, a minha homilia não pode se tornar um discurso de tribuno. A minha homilia precisa ser essa conversa de aplicabilidade do Evangelho na vida da pessoa. Se eu saio de uma homilia e eu não posso praticar porque sequer entendo o que se foi dito, ou se floreia tanto o que se foi dito que não se torna praticável, que vantagem se tem nesse discurso? Na exposição do Evangelho. A exposição do Evangelho deve gerar vida. E essa coisa da praticabilidade precisa ser praticável. Eu me lembro que, há anos atrás, eu pastoreava uma igreja e tinha um rapaz que frequentava essa igreja. Ele tinha umas dificuldades porque ele ingeriu tanta droga que ele teve comprometimento em alguns neurônios, não é? Uhum. Então, ele era chamado de louco. E um dia, ele, ao terminar um culto, se aproximou de mim e eu disse para ele, por que é que você não perde um culto aqui? Ele falou, não, porque eu entendo tudo. Eu falei, mas você vai a outras igrejas, mas eu não entendo nada. Lá eles têm um Deus distante, lá eles têm um evangelho longe. Ele era um intelectual, ele era um artista global na época, né? Hoje ele é falecido, mas ele participava de novelas na Globo. E ele disse, aqui eu entendo tudo. Você traz o evangelho para a prática. E eu fiquei tão... Acho que talvez tenha sido um dos maiores elogios que eu recebi na minha vida, né? Saber que o evangelho que temos anunciado, isso tem aí 25 anos, mais ou menos, atrás, né? Já naquela época, eu pregava um evangelho praticável, não platônico. Chão da vida, né? Eu costumo dizer assim, o que me interessa... a cor da cueca do sumo sacerdote, cara. Se eu não posso aplicar, então não me interessa se ela era de linho fino retorcido, se ela era de seda. Eu quero é viver o Evangelho, eu quero viver uma vida em Deus. E a gente tem o privilégio de apresentar o caminho. Que a gente apresente o caminho como ele é. Tem pedras. Há pessoas que pregam um evangelho sem problemas. Um evangelho que imuniza você com relação aos problemas. E outro dia eu estava dirigindo, João, e pensava, meu Deus, o dia que as pessoas se depararem com suas dificuldades, suas dores, elas vão perder a fé. Porque há um evangelho de tanta... leveza, né? Não, de tanta irrealidade, né? Porque o evangelho é leve, mas de tanta falta de realidade. Tipo a imunização. Você não fica doente, você não tem problemas financeiros, a sua empresa aumenta de faturamento toda vez que você entrega seu dízimo. E essas coisas, o dia que essa pessoa se depara com uma montanha de dificuldades diante dela, ela não sabe o que fazer, não foi treinada para isso. Tipo a canção, você não me ensinou a te esquecer. eu não aprendi a lidar com a dificuldade. E o Evangelho não, o Evangelho nos treina para vivermos bem, vivermos com saúde no dia bom e no dia mau, sabendo que Deus está ali, que as coisas podem mudar, e se não mudar, está tudo certo também. Se eu vou dar a volta por cima, está tudo bem. Se eu não conseguir dar a volta por baixo, vai estar tudo bem também. O Evangelho é essa força poderosa que me faz estar animado para a vida. Nem tudo vai dar certo na vida da gente, João. Bispo, em alguns momentos da vida é preciso que se reme veloz e consistentemente
contra tempestades, porque quando Jesus chega para resolver, a gente se surpreende muitas vezes. Mas quando o evangelho é flutuante, é isopor, permita a expressão, é evangelho de isopor que se prega, Jesus não tem a menor importância. Ou então, como diz o doido lá da Baixada, ele foi embora cedo quando o problema chegou. Sim. Entendeu? Para entender. Eu queria aqui descer um pouco sobre a versão que nós temos. Jesus talvez estivesse falando ali para costume dos judeus de jurarem, fazerem juramentos, promessas impagáveis. E eu parabenizo os editores da versão que nós temos à mão, que eles contextualizam, trazendo para a realidade dos nossos dias atuais. Sim. Há cristãos, até comerciantes, eu vi muito isso, ainda vejo, tem ensinado a mudar o tom da conversa. Quando vai terminando o negócio, que você vai pagando e saindo do caixa, ele diz: Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Ou seja, a cada um que entra e ao sair, Deus abençoe. Parece-me que a gente entende naquela voz que não há realidade nenhuma nisso. E o texto que nós lemos é esse, o que a Loide acaba de ler é esse. Dizer Deus abençoe sem pensar nisso, sem pesar, na verdade, aquilo que você está dizendo de fato. Vou orar por você, simplesmente para satisfazer o pedinte. Sim. É como essa expressão, João, Jesus te ama. A gente cria um hábito que parece que aquilo não tem mais sentido. São jargões religiosos. Não significa mais nada. Eu tenho um amigo que ele foi fazer uma incursão ali pela América Central e ele encontrou lá uma cidadezinha onde todo mundo se reuniu para ouvir a pregação do Evangelho. E ele disse: Jesus ama você. E ele disse: eu não consegui pregar mais nada, porque foi um choro sem parar. Jesus ama você. Isso entrou dentro dessas pessoas como uma novidade, que elas se derreteram diante da presença de Deus. Agora a gente ouve o tempo inteiro, e parece que, por não ser uma expressão com inteireza da nossa verdade, isso não produz efeito nenhum. Sabe, se a gente, na pregação do Evangelho, não arranca pedaços da gente... Outro dia eu estava pregando num lugar e, quando eu terminei, a pessoa assim: o senhor não tem constrangimento de se expor? Falei: como constrangimento de me expor? Pois o Evangelho trata da exposição da minha própria vida. Parece que as pessoas se blindam, se protegem para que o Evangelho não faça parte da sua vida, faz parte do seu discurso, mas não faz parte da sua vida. Eu aprendi com os apóstolos a arrancarem pedaços de mim. É isso que alimenta a multidão. Se eu não me tornar pão que alimenta a multidão, minha missão estará incompleta. Então, é esse Evangelho, João, que está sendo praticado por mim e não está colocado simplesmente no meu discurso. Porque há pessoas que discursam 1000 vezes melhor do que eu tenho absoluta certeza disso. Mas a verdade que eu comunico é a verdade experienciada por mim. Se ela não tivesse sido experienciada por mim, ela não faria efeito nenhum. Ela só faria efeito, na verdade, emocional, só faria efeito para aquele momento. Mas são esses pedaços de nós que, de verdade, alimentam a multidão, né? Esses floreios religiosos, citados aqui no texto, né? Digam apenas sim e não. É esse o nosso discurso, nessa transparência daquilo que o Evangelho traduziu para nós, não é? Se a gente começar a enfeitar, os enfeites, às vezes, é como aquele presente numa caixa, onde a caixa é mais cara do que o próprio presente, né? A gente está de olho na caixa. Sim, quando abre o presente não é nem tanto assim, né? Mas a caixa chamou a atenção. Há discursos assim, há discursos que chamam a atenção para si
e não para o objeto do discurso, não é? Não tem sentido, porque tudo que se faz é embelezar, e o Evangelho não trata disso não, de embelezar o discurso. Eu gosto muito, bispo, de um exemplo que você dá do pano de prato. É João. É cola dele. Para onde eu vou, quando eu falo do Evangelho, eu levo comigo. É seu, pastor João? Mas tira meu nome e bota o nome dele aí. Ô, pastor João, me dê, porque para onde eu vou, eu levo esse exemplo falando do Evangelho. Né? O Evangelho, eu entendi isso e acho maravilhoso essa simplicidade de explicar o Evangelho dessa forma. Aquele pano de prato. Na minha casa, quando eu compro pano de prato, eu compro mais simples, porque eu sei que funciona, é funcional. Mas quando eu chego na casa da minha mãe, ela tem aqueles panos de prato bordado, tão bordado que ela não usa. Ela guarda, por quê? Porque o pano não é funcional. Tem tantos enfeites que ela tem medo que na hora arranque o enfeite, o laço, a pérola, né? Aquele crochê. Né? E eu olho e eu digo, mãe, use esse pano de prato. Não, é tão bonito, é bonito demais. Eu não tenho coragem de usá-lo. Então o Evangelho é para quem tem coragem. Ele não precisa, né, de adornos, de enfeites. Não. Ele é funcional como aquele pano de prato tão simples que enxuga muito bem os nossos pratos. É isso né? mesmo, é isso mesmo. É que há muita gente chamando atenção para os bicos de crochê, para os pontos de cruz colocados ali naquele pano de prato. E não para a essência que está nele, que é a funcionalidade. Hoje vive-se um evangelho cheio dessas coisas. Deus te abençoe, vou orar por ti, ore por mim. Ora, né, João? E não é verdade. Cheio eu queria chamar promessas. atenção. Gente, é uma necessidade. Eu nunca tinha tentado, talvez eu não tivesse lido nessa versão. Quando Jesus, ou quando o tradutor pega o que Jesus está dizendo e traz, contemporiza, dizendo, não diga ao seu irmão que você vai orar por ele, se você não vai orar. Eu ouvi lembra já o nome? Hernandes Dias. Nunca diga a ninguém como vai, se você não está disposto a ouvir a resposta, né? Ou a trabalhar os problemas de quem está cheio de problemas. Como vai? Eu vou indo ruim, doente, cheio de... Você não está pronto para levá-lo ao hospital. Eu vou passando fome, você não está pronto para sanar a sua fome. Para então, solucionar, se você não está pronto para ajudar, não pergunte como vai. Sim. Porque a responsabilidade cai sobre os seus ombros a partir do momento que você perguntou e ele se expôs, a responsabilidade de ajudá-lo é sua. É muito lindo essa expressão. Sim, verdade. E nunca diga a ninguém. Agora... eu me reporto ao que diz o texto. Eu vou orar por ti, se você não está disposto a fazer isso. Nunca diga, Deus te abençoe, se o teu coração... não está abençoando de verdade. Depois está dizendo, este é um miserável. Isso aqui não vale a pena. Mas no contexto ritualizado, você diz, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quer dizer, está querendo o dinheiro do cara, o seu comerciante está doido para querendo o dinheiro do cara, daquele que vem comprar, e você termina dizendo, Deus te abençoe. Puro marketing, puro marketing. Marketing, tentando atrair atenção. E é o que Jesus está dizendo aqui, não faça isso. Não jure pela terra, porque é o estrado dos pés do Senhor, e nem jure pelo céu, porque é a habitação dele. Nem então, pelo cabelo da sua cabeça. O que é a sua palavra? Vou fazer, não vou. Sim, sim, e não, não é isso? É verdade. Tem valor, né? A nossa palavra como cristãos, né? Como esse que representa Jesus, tem valor. Não é preciso jurarmos por ninguém, porque a palavra, em nome de Jesus, já estamos, né, fazendo, validando tudo, né? Sim. É isso que Jesus estava falando. Não coloque ninguém nessa situação. Não, é vazio, juramentos em vão. Vocês são meus seguidores, então já basta, né? Sim. Vocês já estão dentro da boa palavra, né? Vocês já representam essa boa palavra. Uhum. Essa coisa desnecessária, às vezes, para aparecer. Eu me lembro de uma vez que eu tinha saído de uma reunião e um rapaz se dirigiu a mim e disse assim, no porão das vossas orações, lembre-se de mim, e disse o nome dele. Eu fiquei olhando e disse, cara, que discurso de humildade, mas a minha oração tem porão. Tem altar. Tem altar. No porão das vossas orações. Lá no final de tudo, né? Lá no subterrâneo, lembre-se de mim. O que restar. Então, assim, é uma linguagem desnecessária para
mostrar pretensa humildade completamente desnecessária, né? Eu saí de lá rindo, mas eu falei, meu Deus, onde é que a gente está, né? Tem pessoas que que discurso juram, é esse? Tem pessoas que juram pela sua mãe. Exato. pela minha não jure pela minha. Vamos ali tomar um cafezinho, gente, a gente volta já já. Olá, gente, estamos no segundo bloco da nossa programação. Hoje, domingo, dia 28 de agosto. Como eu disse, o tempo corre velozmente e a gente está aqui debruçado sobre esse texto maravilhoso. Nós vamos fazer a leitura do versículo 38 agora, do capítulo 5 do Evangelho registrado por Mateus. É a história de Jesus, a história das coisas que ele compartilhou, dos fundamentos que ele pôs sobre a vida de todos nós que somos seus seguidores, e nós estamos muito atentos aqui, passo a passo, palmo a palmo, avançando na compreensão do Evangelho. Aquilo que Jesus disse nos importa tanto. E agora no versículo 38, nós vamos entrar num outro texto tenso, delicado, porém revelador, descortinador das verdades do Evangelho de Jesus. Vamos lá, Lode, fazer a leitura desse texto? Vamos. Este é o outro ditado antigo que merece a nossa atenção. Olho por olho, dente por dente. Pergunto se isso nos leva a algum lugar. Aqui está o que proponho. Não revide de jeito nenhum. Se alguém bater no seu rosto, ofereça-lhe o outro lado. Se alguém o levar ao tribunal e exigir sua camisa, embrulhe para presente seu melhor casaco e entregue-o a ele. Se alguém lhe aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda. Viva generosamente. Não, vamos parar aqui um instantinho. Olha, que lição mais tensa é essa? Porque a nossa natureza é revidar. Nossa natureza é arrancar o outro olho. E Jesus vai, né, e ele diz, merece atenção que eu vou dizer a vocês, então preste atenção. Essa vingança, essa busca da vingança, ela torna a vida tão pesada, mas tão pesada. E Jesus está indo em profundidade para mostrar que mesmo tendo, entre aspas, um prejuízo econômico ou um prejuízo emocional, eu posso mudar completamente o curso da vida. Como? Tendo uma atitude libertadora. Jesus não está nos ensinando o acovardamento. Ele está nos ensinando a ressignificar a trajetória. É muito mais leve quando alguém que pleiteia a nossa capa, que pleiteia a nossa camisa, a gente decidir embrulhar isso e colocar numa caixa de presente. Eu tive duas experiências, eu vou contar uma delas com essa coisa da caixa de presente. Eu fui roubado. Era uma quantia que me fez falta. Eu estava em Paris e fui abordado, junto com o companheiro que estava comigo, fui abordado por dois, entre aspas, policiais. E eles afanaram da minha carteira 1.000 euros, que me fez falta na viagem. Era todo o dinheiro, em nota, era todo o dinheiro que eu tinha. Era esses 1.000 euros e umas filipetas, né? Eu fiquei com as filipetas. A primeira reação que eu tive foi de amaldiçoá-los. A ira tomou conta. E eu tinha acabado de ler um livro de um rabino que ele ensinava esse fundamento de Jesus, embora ele não fosse um discípulo de Jesus. Ele ensinou que a gente deve
doar, entregar aquilo que querem roubar de nós, e isso não vai nos causar dano. Porque tirar de nós o que a gente não quer dar, isso dói, isso causa dano. E na história dele, ele contava que um humilhante se aproximou dele com uma arma e disse: é um assalto, e eu vou levar tudo que você tem de valor. Ele disse: não, pode abaixar a arma, não precisa ser um assalto. Eu vou dar tudo que você tem como um presente para você. Eu vou te dar o dinheiro que tem na minha carteira, eu vou te dar esse relógio que eu recebi de herança do meu pai. Fica tranquilo, será um presente meu. Você não precisa levar isso para o inferno. Você não precisa ser punido por assaltar um rabino. O rabino vai estar dando de presente para você o relógio e o dinheiro que tem no meu bolso. Isso não vai pesar no dia do juízo final na tua conta, porque eu estou decidindo doar para você essa coisa. Então, esqueça o assalto. Não foi um assalto. Quando eu me lembrei disso, eu pensei imediatamente, olha como muda a atmosfera interna da gente. Eu pensei logo, meu Deus, Deus quis chamar a minha atenção de alguma forma. Talvez até hoje nunca ninguém tenha orado pela alma desses dois caras que me furtaram esse dinheiro. E Deus me disse, olha, por 1.000 euros você vai orar sempre que se lembrar deles para a salvação da vida deles. Eles vão encontrar o caminho da salvação deles por 1.000 euros de intercessão. Você vai intercedê-lo até que você se lembre dessa história. E toda vez que eu me lembro, inclusive agora, eu oro pela salvação deles. Aqueles 1.000 euros me causou prejuízo ali. Mas eu não fiquei pesado, João. Eu não fiquei sem desfrutar do que eu precisava desfrutar, não fiquei sem viajar, as coisas aconteceram e até hoje eu não sinto falta desse dinheiro. E minha alma é leve quando eu conto essa história. Jesus está ensinando alguma coisa nesse caminho. João, se alguém está pleiteando a minha camisa e quando eu decido embrulhá-la num pacote de presente e dar essa camisa pleiteada, isso não vai me causar dano emocional. Isso vai deixar a minha vida leve para comprar outras camisas, para adquirir outras condições. Então, olho por olho e dente por dente é uma linguagem castigada pela vingança. Olha, e quem tem esse sentimento de rancor, de ódio, de vingança dentro de si, faz a vida ficar pesada e acaba adquirindo problemas não só emocionais e pela paralisação da vida, mas traz doenças físicas. Sem dúvida. O fígado não suporta, João, o ódio. Ele tem incompatibilidade com o sentimento de ódio. É corpo psíquico atacando o corpo físico. E você acaba doente, parando num hospital, porque você criou essa coisa do olho por olho, dente por dente. Agora vai ver. Gente, quando a gente recebe uma bofetada na cara e não revida, você não pode imaginar o medo que fica o ex-bofeteador. Ele diz, meu Deus, nunca mais eu passo pela mesma calçada desse cara. Gera um medo, gera um pavor no teu silêncio. O silêncio, muitas vezes, é apavorante. Então, se te derem a tua face direita, oferece a esquerda, e você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Você começa o bloco falando da natureza, nossa natureza. Sim. A nossa natureza humana realmente pede um revide. Mas a natureza que nós adquirimos por Cristo, ela nos dá o direito, nos dá a satisfação, nos dá a possibilidade de fato, oferecermos.
Na nossa carnalidade, na nossa natureza humana e puramente humana, blindada ou apenas banhada de uma religiosidade, leva para esse ponto de olho por olho e dente por dente, amaldiçoar aqueles que nos maldizem, somos capazes de amaldiçoar. Eu estava em Roma e algumas das nossas companhias, das companheiras nossas, decidiram comprar. A Roma vende gravatas lindas e agradáveis, gravata de seda muito gostosa. Gravata italiana é muito gravata bonita. Italiana, então elas entraram na loja de um carcamano, como chamamos aqui no Brasil, para comprar algumas gravatas. E nós estávamos na época da inflação aqui, hiperinflação, então tudo que se comprava se pedia desconto, né? E elas chegaram lá na loja e perguntaram o preço da gravata, que não era tão caro, e o carcamano deu o preço e elas pediram desconto. E ele as expulsou da loja. Bem, até aí, direito dele e delas, mas ela foi nos contar esse episódio, e com o nariz bem empinado, diz: e eu amaldiçoei ele. Oh, meu Deus. Bem empinado. Uma das santas irmãs, cheia de crenças e etc. Eu olhei para minha esposa, banhei a cabeça e disse: é assim mesmo. Ou seja, eu amaldiçoei ele. Simplesmente porque não quis que elas comprassem na sua loja. Sim. E ela nem sabe que a maldição sem causa não se cumpre, né? Mas ela teve a satisfação de dizer: eu amaldiçoei. Uhum. Meu Deus. Então, eu entendo que cabe aqui exatamente isso. A nossa natureza humana pede dente por dente e olho por olho. Uhum. Mas a natureza que adquirimos de Cristo, que nos foi dada, quando pelo novo nascimento, quando pela regeneração, nos faz aceitar com o coração livre e aberto. Eu tenho uma certa dificuldade de entender que um dito cristão, que tudo por ele é olho por olho, dente por dente, eu arranco o que tu tens, para que tu me pagues, tenho a impressão que ele não nasceu de novo. Sim. João, Jesus termina essa fala aqui que nós lemos, dizendo: vivam generosamente, Loide. Generosidade. Na hostilidade, apresentar generosidade. Isso é maravilhoso, Sim, né? Sim, exatamente. Enquanto a vida está sendo hostil, enquanto o meu vizinho está demonstrando hostilidade, aí vem o reino de Deus dizendo: apresente a generosidade. Sim. Né? Lá em Provérbios diz que o inimigo fica até surpreso com remorso, né? Porque ele acha que ele merece a hostilidade como resposta. E quando vem da minha parte, né, a generosidade, ele fica até com vergonha e com remorso. Sim. Lá em Provérbios 25 fala isso. É verdade. Olha, só trazendo à memória um texto que João lembrou, acho que no programa passado, se eu não me engano, aquela atitude generosa de Israel quando sai do Jaboque e deixa lá Jacó, morto e sepultado, que recebe a nova natureza de um príncipe chamado Israel, quando ele vê sua maior hostilidade, que era seu irmão, o Esaú, vindo para matá-lo, com um grupo grande de homens, era uma caça brutal, que ele cai de joelhos e deixa sair dos seus lábios o que o interior dele está cheio. Eu vejo a face de Adonai. Eu vi Deus. É essa coisa aqui que Jesus está chamando a atenção. É uma apreciação generosa, é uma devolutiva generosa à provocação da hostilidade sobre nós. Se a gente toma isso como vida para nós, a vida fica muito mais leve. A revidação na mesma moeda não é uma vantagem, não é uma coisa boa. Ela é coisa dessa natureza caída do nosso querido amigo Caim. Isso, de Caim. Essa natureza caimita que habita em nós. Mas a natureza de Cristo vai estar dando sempre uma devolutiva generosa.
não precisa pagar mal com mal. Na lógica de São Paulo, o bem vence o mal. O bem é o antídoto para o mal. Um mal maior, lembra do adágio popular nosso aqui? Violência gera violência, gentileza gera gentileza? Uhum. É essa coisa poderosa que tem na gentileza, na generosidade, nas devolutivas que fazem parte do território da generosidade. Se a gente adquire esse coração generoso, a gente muda a vida. Não só muda a vida da gente, mas a gente muda a vida do planeta. Porque ninguém espera a generosidade quando aciona o gatilho da hostilidade. A gente está esperando uma vingança. E quando a gente parte numa direção diferente, a palavra branda desvia o furor. Ou seja, ambiências são mudadas. Na São verdade. mudadas, João. Ambientes são mudados, semblantes mudam. Muitas pessoas que te provocam, eles não estão com raiva de ti, eles querem apenas testar. Quantas pessoas eu ouvi nesse mundo do evangelho chegado no Brasil, especialmente aqui no Maranhão, que se converteram, os hostilizadores se converteram por ver, na verdade, essa prática que Jesus Cristo ensina na vida de cristãos. Sim. Tem muitos testemunhos de pessoas, ou seja, no início da igreja primitiva, muitos sacerdotes aceitaram a fé. Talvez muitos daqueles que apedrejaram Estevão. Estevão muito bem podia ter se levantado e dito: vocês vão me matar, mas vão escutar o que eu vou dizer. Vocês são ladrões, vocês são roubadores, vocês fazem que são religiosos, mas negam o direito das pessoas. Não. Estevão olhou para eles, olhou para cima, sorriu e disse: o meu Cristo está à minha espera. Pode atirar pedra, não tem problema nenhum. Muitos sacerdotes aceitaram a fé, e creio que pelo testemunho da leveza com que Estevão suportou aquele martírio. João, quando eu mudo a ambiência interna, Lloyd, eu mudo a realidade externa. Porque as minhas leituras, elas são capturadas pelas lentes dos meus olhos. Mas quem dá destino a elas é minha mente. Então, se o meu interior está sendo transformado pelo espírito da generosidade, então aquilo que eu capturo como imagem não precisa dominar, o meu interior tem que dominar o que eu vejo. E essa devolutiva sugerida por Jesus muda completamente o curso das coisas. Quando eu citei Salomão ainda agorinha, dizendo que a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor, é preciso ter mais brandura. Brandura mora no terreno da generosidade. Por que eu tenho que ser grosseiro? Por que eu tenho que ser estúpido? Se eu posso encharcar o território onde eu habito com brandura, com generosidade, cara, muda completamente as atmosferas. Eu dou novo curso ao impulso hostil. Agora, quando eu bato de frente, uma explosão é inevitável. Bispo, você acaba de falar de Esaú e Jacó, de Israel, né? A presença, o ambiente interno que Israel trazia dentro de si, mudou a intenção de Esaú de matá-lo. Claro. Abraçou-se com ele e chorou copiosamente. Aquele ambiente externo foi mudado pelo ambiente interno que Israel trazia dentro de si. Depois de uma noite de luta para mudar-se, para perder a casca de um Jacó e sair de dentro em Israel. Ambiências internas mudando ambientes externos. Sim. João, eu pastoreava uma igreja no bairro do Meier, no Rio. Era um auditório de uma escola que a igreja se reunia aos domingos para cultuar. E um dia estava eu pregando e, de repente, entra pela porta do auditório uma mulher
notadamente descontrolada. Ela estava... Eu já havia visto aquela mulher algumas vezes num culto, mas ela estava transtornada. Ela veio na minha direção e interrompeu o que eu estava falando, colocou o dedo dela no meu nariz e começou a disparar seus impropérios, me ofendendo moralmente, me ofendendo diante da igreja. E eu olhava fixamente para o olhar dela, para me defender de alguma agressão física, possivelmente. Aquele dedo no nariz, assim, instigava em mim a atitude de quebrar o dedo dela. Mas sabe o que aconteceu? Eu fui tomado por um amor que veio de cima e encheu o meu coração e o meu corpo. E ela, com seus impropérios, a igreja muda, todo mundo paralisado, e eu comecei a amar aquela mulher. E olhava para ela com olhos de amor. E eu comecei a sorrir, não a gargalhar dela, debochar dela. Eu expressei serenidade, porque meu corpo estava cheio de serenidade. E quando eu vi, ela murchou completamente. Ela caiu de joelhos, abraçou meus pés e começou a beijar meus pés. Eu me desvencilhei dos braços dela, me ajoelhei ao lado dela, abracei-a e ela chorava copiosamente, me pedindo perdão pelos impropérios que havia dito. Você imagina se eu tivesse quebrado o dedo dessa mulher? Imagina se eu tivesse revidado, me defendido ou coisa parecida. Aquela mulher foi liberta de toda aquela tempestade que ela estava passando naquele momento por causa de uma coisa, o amor. O amor liberta. É essa linguagem da generosidade. E o amor é a base de tudo isso, não é? Eu não revidei, não falei nada, não era comigo, ela não estava me ofendendo, porque eu não fazia parte do discurso dela. Então eu encontrei a saída de amá-la, a despeito de todo o impropério. E aquilo desarticulou aquela mulher. O amor desarma, né? Desarma completamente. Ela se sentiu amada. O que eu penso é que ela estava odiando tanto ela mesma que ela queria encontrar alguém para se agredir. Mas ela não encontrou em mim, porque eu não era o objeto da sua agressão. E aquele dia foi assim, um dia vitorioso para mim, porque eu pude entender que o amor é capaz de libertar uma pessoa. Ai, que bênção. É isso mesmo, bispo. O amor é libertador. Eu bato nessa tecla. O amor liberta, o amor faz amigos, né? Ali diante de um inimigo, o amor faz amigos. Claro. Quando você desarma com uma palavra de perdão, de amor, com um sorriso. Pois não é essa a nossa tarefa, Eu né? encontrei num curso, eu estava trabalhando num curso, eu encontrei uma moça que no dia anterior ela tinha me julgado por uma palavra. E ela, quando me encontrou no corredor de manhã cedo, disse: agora eu encontrei você, você vai me ouvir, porque eu não te disse isso antes. E antes dela falar isso, eu disse: olha, hoje eu trouxe um suco geladinho para você. Eu sei que você gosta de suco X. Aí ela: olha, eu vim aqui para te dizer outra coisa, mas tu me desarmou com essa palavra. E eu disse: o que você ia me dizer mesmo? Ela: que eu não gostei do que você disse ontem, mas eu não vou mais nem dizer não, porque eu não sou de gostar de pessoa, mas você com essa palavra, me oferecendo esse suco geladinho. Porque um suco geladinho é capaz de fazer, O que um suco geladinho é capaz de fazer. Ai, que coisa boa, é o amor, né? A compaixão, a empatia. Então aquela moça foi desarmada pelaquela palavra de amor. E o amor nem sempre consiste num gesto de abraço, de atitude, aliás, de abraço, de sorriso. Muitas vezes são atitudes mesmo ocultas na direção daquela pessoa que vem te matar.
Sim. Ou seja, Jacó já estava com tudo separado para dar para Israel, já estava com tudo separado para dar para Esaú quando visse. Atitude interna. Mesmo sabendo que era um agressor que vinha. Atitudes que não geraram, ainda não haviam gerado um abraço, mas já havia gerado uma determinação de agradá-lo. Sim, é maravilhoso. Generosidade é a nossa palavra de ordem de hoje. Gente, vamos tomar um cafezinho? A gente volta já. Olá, gente. Que alegria poder estar com você. Esse é o terceiro bloco da nossa programação. E nós estamos aqui com essa alegria do espírito pantaneiro, felizes pela liberdade que em Cristo temos recebido, pela grandeza do Evangelho em nós, e está nos identificando com esse conteúdo das palavras de Jesus. Tem sido tão bom. Eu espero que você esteja curtindo aí, porque nós estamos avançando nas falas mais profundas de Jesus e refletindo, tendo o respeito e o cuidado para que atenciosamente a gente possa entrar no discurso de Jesus como fonte de vida para todos nós. Nós estamos aqui no capítulo 5, esse capítulo está se alongando, né? A gente não consegue sair, é um versículo por bloco agora, né? E nós estamos indo para o versículo 43 do capítulo 5. A gente vai estar se aprofundando em assuntos essenciais para uma vida generosa. E eu quero pedir, Lloyd, que você faça a leitura. É interessante, quando você lê, parece até aquela radionovela, né, João? Ela dá o tom de radionovela na leitura. Que bondade. Mas é isso mesmo? Vamos lá, radionovela para você agora. Vamos lá, então. Capítulo 5 de Mateus, versículo 43, não é? 43. Bíblia é a mensagem, né? Versão. Vocês conhecem a antiga lei. Amem seus amigos e o seu complemento não escrito. Odeiem seus inimigos. Quero redefinir isso. Digo que vocês devem amar os inimigos. Deixem que tire o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração, pois assim agirão do fundo do seu verdadeiro ser, do ser que Deus criou. É o que Deus faz, Ele dá o melhor. O sol que aquece e a chuva que traz a vida a todos, sem distinção, os bons e os maus, os simpáticos e os antipáticos. Se tudo que vocês fazem era amar apenas quem é amável, se vocês fazem apenas amar a quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Resumindo, o que quero dizer é: cresçam. Vocês são súditos do reino. Tratem de viver como tais. Assumam sua identidade, criada por Deus. Sejam generosos uns para com os outros, pois Deus age assim com vocês. Que coisa maravilhosa. Gente, que conteúdo. Acho que a gente levaria o ano todo nesses versículos que você acabou de ler. É muito conteúdo, é pano para manga. Meu Deus do céu. Eu não tenho problema nenhum passar o quadrimestre todo nas beatitudes, né? Porque é isso mesmo, João. O conteúdo é muito vasto. A gente tem um compromisso de estar avançando, né? Mas eu fico só temeroso em a gente estar pecando em ser curtinho às vezes, né? Porque, meu Deus do céu, olha o que é que Jesus diz. Ele começa dizendo: eu quero redefinir esse conceito. Eu quero fazer reengenharia no pensamento de vocês. Eu quero construir isso que foi dito de maneira adequada. Então, eu vou redefinir isso.
Quando ele diz, deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior, bom, está aqui a chave de um bem viver. Permitir que extraiam de nós o melhor. É essa atividade divina em nós. Deus sempre vai buscar e extrair o melhor que habita em nós. E nas nossas relações interpessoais, deixar que extraiam de nós o melhor nos remete à nossa reflexão no bloco anterior. A gente não precisa dar devolutivas de sofrimento. A gente pode redefinir a vida, ressignificar a jornada, a gente pode reelaborar um novo caminho. Pode, claro que pode. Mesmo nos estímulos para piorar, a gente pode reverter isso, porque está em nós essa condição da devolução. E eu posso devolver com o meu melhor, mesmo quando sou provocado no meu pior. Esse meu pior precisa estar imobilizado para que o meu melhor possa surgir. É possível que dos piores momentos da minha vida, isso resulte no meu melhor crescimento, no meu agigantamento. É como eu vou devolver isso. É como isso, João, deve ser metabolizado dentro de mim. É como esse estímulo deve ser trabalhado dentro de mim. Há pessoas que, ao receberem uma crítica, elas crescem, elas despontam, elas melhoram. E há outras que, semelhantemente, ao receberem uma crítica, ao invés de crescer, de se agigantar e melhorar, elas dissolvem. O problema não está na crítica, o problema está em si. Essa semana, semana passada, eu acordei com uma fala dizendo: você não tem que tratar com os teus traidores. Esse não é um problema seu. O problema seu, Renato, é gerar um caminho mais leve. Deixa que Deus trate com seus traidores. Essa não é a sua missão é viver. A sua missão não é perder tempo com quem te trai, com quem te calunia, com quem te difama. Porque isso é problema dele, o difamador, o caluniador. Aquele que larga uma adaga nas tuas costas, ele é o problema, não é você. Quanto a você, tire a adaga, vá fazer um curativo e segue andando. Bênção e da Rosa dizia assim, que ele estava um dia chorando em casa porque estavam perseguindo, e ele dizia: Senhor, eu estou cheio de punhais agarrados nas minhas costas. E disse ele então que Deus lhe disse: isso é porque você está andando muito devagar, corra e eles não vão alcançar mais as tuas costas. Então é isso, se a gente tem leveza, a gente corre mais rápido. Se a gente não tem leveza, a gente faz passos de tartaruga e vão sempre alcançar as nossas costas. Ora, deixa Deus tratar com aqueles que te fustigam, deixa Deus tratar com aqueles que implicam contigo. Quanto a ti, dê uma devolutiva boa, deixa que eles extraiam o melhor de você. Essa é a nossa missão, é entregar o melhor quando a gente é provocado pelo pior. Se a gente cresce em Cristo, João, se o Espírito de Cristo age em nós, se a mente de Cristo está funcionando em nós, nós sempre vamos fazer devolução do melhor. Bispo, a gente já comentou sobre isso, não aqui no programa, que a aridez do verão ou da seca faz com que o ipê floresça. Ou seja, a florada do ipê é decorrente da aridez. Da escassez da de terra, água, da escassez momento. de água. Então ele colore todo um bosque, uma floresta, exatamente por conta da escassez. Eu estava pensando aqui que nem sempre está tudo bem com a gente quando está tudo bem aqui fora. Quando as finanças estão boas, quando a família está bem, nem sempre esse é o momento que está bem com a gente. Muitas vezes o momento que está tudo bem com a gente é quando a gente olha em volta, está tudo escuro, está tudo difícil, está tudo problemático.
É esse o momento em que você se percebe servo de Cristo, que você se percebe pronto para dar a outra face, que você se percebe disposto a amar aquele que te agride, que te maldiz. Quando está tudo bem, talvez não esteja tudo bem com a gente. Mas quando não está tudo bem, quando há agressão, há uma necessidade de oferecer a face. Quando há uma maldição, orar por quem te amaldiçoa. Quando alguém te persegue, ame-o. Então, é esse momento que está tudo bem com a gente, quando a gente é capaz, pelo novo nascimento, pela criatura nova que somos, pelo Espírito de Deus que há em nós, e que somos capazes de fazer ou executar, executar aquilo que é próprio de um cristão, esse momento que está tudo bem com a gente. Sim, João, entender que muitas vezes a fala amarga do outro, ou o olhar condenativo do outro sobre nós, olhar para, entre aspas aqui, viu? Entre aspas, olhar para o meu inimigo e conseguir distinguir os barulhos, os ruídos internos, e é isso que faz ele ser o meu inimigo, são seus barulhos internos. Se eu empresto o meu olhar de compaixão, eu sou capaz de ouvir o interior barulhento que está no outro. Mas se eu não empresto esse meu olhar de compaixão, se eu não olho com respeito, Lloyd, para os meus inimigos, eu não consigo enxergar os barulhos internos que têm levado ele às suas inimizades. Porque uma inimizade é resultado de alguém que não se suporta. Eu só sou inimigo de alguém porque eu não me suporto. Porque eu sou inimigo meu. Exatamente, João. E é essa inimizade interna que eu busco agredir no outro o tempo todo. Eu não espanco o outro, eu me espanco no outro. A gente já tem falado sobre essa lógica algumas vezes, né? Sim. Do cavalo na poça d'água, né? João, o cavalo na poça d'água, vale a pena a gente lembrar dessa história, né? Para que não passe assim desapercebido. Você quer contá-la? Não, por favor. Quando você encontra um cavalo olhando para a poça d'água, com sede, com a necessidade de beber água, mas quando ele estica seu pescoção e olha dentro da poça, isso a gente vê, né, quem tem cavalo e vive pelo interior, sabe que isso acontece comumente. O cavalo, ao olhar dentro da poça, ele vê a sua imagem refletida. E aí o que ele faz? Ele levanta os cascos e agride aquele que ele vê dentro da poça. Ele turba a água toda, não consegue matar quem está lá dentro, não consegue mais beber água porque ela está toda cheia de lama e vai embora sedento, furioso consigo mesmo, porque ele está vendo na poça d'água o seu inimigo, que é ele mesmo, é um reflexo de si. É uma espécie da história de Narciso na relação animal. Então, muitas vezes o que estamos fazendo é agredindo a poça d'água que reflete a nossa imagem. A gente vê a imagem da gente refletida no outro e, como não suporta ver a nossa imagem refletida no outro, começa a bater, até virar uma grande confusão, né? Com mais um agravante, quanto mais ele bate e a onda se forma dentro da poça d'água, mais aquele inimigo se agiganta. Sim, é verdade, na se imagem amplifica. Dele. É por isso que ele vai embora. Uhum. Exatamente, ela se amplifica e ele então não consegue matar o inimigo dele, vai embora com a mesma imagem que tinha, não conseguiu mudar coisa nenhuma, só ficou com sede. Não é isso o princípio das grandes confusões? Você vê o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Quem está ganhando essa guerra? Quem está ganhando? Quem é que está lucrando com isso? Todos os dois estão perdendo. Talvez a Ucrânia saia mais forte e mais poderosa, e a Rússia mais pobre e mais envergonhada moralmente diante das nações. Porque imagina a capacidade de resistência
e de reinvenção que essa gente, de um território tão pequeno e de recursos tão escassos, está encontrando simpatia de toda a Europa e, quiçá, do mundo todo. Uhum. Então, assim, a gente precisa parar e pensar e crescer. É isso que ele diz: cresçam, assuma sua identidade criada por Deus. Existe uma natureza em nós criada Sim, por Deus. essa identidade, Loide, criada por Deus, é que todos nós precisamos alcançar, porque a gente fica sendo identificado pelo que os outros dizem, pelo que os outros veem, e a gente vive essa grande desorganização. Quando eu assumo a identidade criada por Deus, eu não posso crer que os homens sejam um problema. Eles se tornam um. Salomão diz que Deus criou o homem perfeito e ele se meteu em muita confusão. É nessa confusão que a gente se mete, é que faz da gente se tornar gente assim, gente agressiva, gente mal vivida, gente insuportável. Não é que nós sejamos insuportáveis. Se você encontrar e assumir essa identidade criada por Deus, muda tudo na tua vida, muda tudo no mundo ao teu redor. Isso mesmo. Ou aquela mulher de Sunã, ela mandou fazer um apartamento para um homem que passava pela estrada. A identidade criada por Deus na vida de Eliseu era tão nítida que o que é que ela disse para o marido? Vejo que aquele homem que passa sempre na estrada é um homem de Deus. Uhum. Sim. Entendeu? Sim. E ela vai, faz um apartamento para ele, e o que é que ele traz para a vida dela, para a casa deles? Uma bênção, um filho que eles não tinham. Ou seja, essa identidade, ela é recíproca quando ela é encontrada, ou nela é encontrada, na verdade, aquilo que já falamos de Jacó, de Israel com Esaú. Entendeu? Esaú rejeitou até os presentes. Por quê? Não mereço. O cara que vem te matar para tomar tudo não merece nem aquilo que você queria me dar. A identidade que é dada por Deus quando ela é revelada ou quando ela é vista. Quando nós nos tornamos, na verdade, cristãos de fato, operantes, deixam-nos de chamar de crentes ou de religiosos. Passamos a ser vistos como homem de Deus. Sim. Mas quando essa identidade é apenas religiosa, cumpridora de regras, nós somos taxados de crentes, de religiosos e outros nomes que deram por aí que hoje já não são mais ditos. Mas por falta da identidade dada por Deus, como falamos no princípio, uma nova criatura que Ele nos proporciona sermos. Nessa natureza de Deus, Deus é paz, Deus é amor, Deus é justiça, né? Deus é santidade, né? Essa natureza de Deus que deve ser vista em nós, né? E agir com oração. Ele fala aqui, agir com oração aos seus inimigos. Exatamente. Né? Porque é tão fácil a gente orar pelo irmão da igreja, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, mas por aquele, né, que não nos ama e que a gente tem algum aborrecimento ou ressentimento. Aí ele diz, por esses que vocês devem orar, por esses. É aqui que está a diferença de vocês. Né? Aqui que nós fazemos diferença, porque para Deus existe sol e chuva para todos. Sim. As nossas orações não são só para aqueles que nós amamos ou preferimos, para todos. Verdade, Loide. Loide, quando Cristo nos deu a sua mente, ter a mente de Cristo, agora é preciso usá-la. Verdade. Não é? Eu tenho vários pares de sapato, mas eu não uso todos, eles estão lá na prateleira. Essa natureza caída da qual descendemos, essa natureza caída que vive atrás de folhinhas de parreira para esconder sua nudez, ela castiga muito a natureza humana, João. Porque é uma natureza de fuga, é uma natureza de culpa, de medo. É apavorante. Aí vem Jesus e faz a maior operação jamais pensada para a natureza humana. Ele muda
a nossa semente. Ele nos identifica com ela. E agora, ter a mente de Cristo, é possível a gente usá-la e mudar realidades. Orar por quem me persegue é a maior prova da mudança de mentalidade. Porque assim, a gente não dá nenhum passo à frente além da nossa mentalidade. A nossa maneira de pensar é a grande cerca de arames farpados, às vezes de arames eletrificados. Perfuram, cortam, dão choque, não deixa a gente avançar. Mas está na mentalidade de Cristo o salto sobre essas cercas. Uou. E pensar além das cercas limitantes, João, é o que faz a gente entrar no melhor que habita dentro da gente. Ai, que benção. Então, a gente precisa usar a mente de Cristo, porque nós a temos, então usemos. Não dá para a gente ir para dentro da floresta usando sapato mocassim. A gente tem que tirar aquela bota de dentro da sapateira e botar no pé para proteger das picadas das serpentes, né? Mas se eu tenho essa bota e não uso, eu corro o risco de ser infectado pela picada da serpente. Posso morrer. Então vamos usar a mente de Cristo, gente. Está aí, ela está em você. Use e abuse. E a mente de Cristo nos exemplifica, quando ele estava na cruz, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes. Claro. E depois de algum tempo, alguém provou que é possível ter a mente de Cristo. Quando Estevão estava sendo apedrejado, perfeitamente. Estevão provou que é possível reproduziu a mente de Cristo, né, João? A mente de Cristo. Então, é possível sim para nós. Claro. Estevão era um cidadão judeu, não como que nós não somos judeus por nascença, né? Então, era um homem, era um ser humano. Bom, Jesus era um ser humano. Pois é. É disso que estamos falando. Exatamente, dessa humanidade. É possível termos a mente de Cristo. E já foi provado, como disse, Estevão provou que qualquer ser humano rendido a ele é possível ter e usar a sua mente. Claro que é. A mente que perdoa, a mente que abraça, a mente que não revida. Como eu disse aqui no princípio, Estevão podia ter declarado todo o mau procedimento daqueles que o acusavam, que levaram à morte. Ele preferiu usar a mente de Cristo, olhar para cima e pedir perdão por aqueles que o assassinavam. Sim. João e Lloyd, nós acabamos, ainda há pouco, de estudar o livro de Atos dos Apóstolos. No último capítulo, né, ainda sinto o cheiro dele, no último capítulo e no último versículo, a mente de Cristo está ali dominando a mente natural de Paulo. E ele, dentro daquela prisão domiciliar em Roma, ele libera esse conceito de liberdade. Preso, ele diz: eu estou pregando o evangelho do reino e ensinando sobre Jesus com toda a liberdade e sem nenhum impedimento. Ora, ele está preso e diz que está com toda a liberdade e sem nenhum impedimento, porque a mente dele está livre. É a mente de Cristo fazendo acontecer dentro de um cenário tão ácido quanto uma prisão, ainda que seja domiciliar, mas uma prisão é uma prisão. Não tem o desconforto daquela cela inóspita, mas seja lá o que for, se você não consegue sair no portão porque é impedido, isso será uma prisão e vai castigar você tanto quanto. Muito antes disso, lá em Filipos, quando encarceraram Paulo, só que prendia Paulo era as muralhas e o portão, mas a alma de Paulo estava tão livre que cantava, orava, e todo mundo correu para ver aquilo. Sim, é verdade, João. Ou seja, prisões ou qualquer coisa não conseguem cercear um homem que tem a mente de Cristo. Não, cadeias se partem, João.
portas de aço se derretem. Com a mente de Cristo nós louvamos, adoramos, né? Sim. Em qualquer Nós circunstância, bendizemos, damos Parede ação. treme, né? Meu Deus, ações de graça, reconhecimento que tudo é por Ele, para Ele, sem Ele nada se fez, nada Sim. se faz. Sim. Com a mente de Cristo, é assim. Eu me lembro quando era menino que eu cantava uma canção lá na escolinha. Se começarmos a orar, esse templo treme. O sol para, ou a terra para de girar, não é? Gente, o poder da oração, ele é tremendo. É por isso que aqui Jesus nos instrui. Ore. A oração é esse antídoto que anula todo o mal-estar vindo pelo lado de fora. Uma ferramenta poderosa, né? Transformadora, Lloyd. Sensacional. Vamos tomar um cafezinho, gente? E a gente volta já já. Olá, gente. Olha, nós estamos no último bloco da nossa programação hoje, 21/8, João. A gente está correndo no ano, mas Deus tem nos dado a possibilidade de avançarmos, né? Temos sim. Cremos que tem ficado muito. Eu, essa semana, encontrei alguns amigos de longas datas dizendo: eu deito para ouvir aquele programa, eu pego e ouço e rumino ele como faz um animal. Eu aproveito tudo. E não foi só um que nos disse isso. Todavia, é muito gostoso fazê-lo. Sim. A gente tem aprendido, como dissemos, a gente tem crescido e creio que muitos companheiros nossos estão crescendo também. Sim. Eu estou lendo aqui o título que o editor deu ao trecho que a gente vai ler agora, Lloyd. Ele diz que o mundo não é um palco. E me lembrei daquela canção do Gilberto Gil, né? Subo nesse palco, minha alma cheira talco, feito bumbum de bebê. Eu acho que essa coisa de ter essa alma com cheiro de talco, João, essa alma que nos remete à fragilidade de um bebê, é o que tem garantido a gente viver com mais leveza. Vocês não acham isso, cara? Que essa coisa dessa alma que cheira talco, né? Ontem à noite, a gente ficou até tarde acordado, eu e minha esposa, ela olhou para mim e disse: ei, estou percebendo que as expressões de rugas do teu rosto, da tua testa, desapareceram. Eu disse: filha, faz tanto tempo que eu não me permito me indignar, me aborrecer, me zangar. É a alma cheirando talco. Me perder nesse mundaréu de aborrecimento e de dificuldades. Eu acho que é essa leveza que tem sim, João. Realmente trazido leveza ao meu próprio rosto. Sim, as células e a pele agradecem, né? Agradecem. Essa leveza muda muito até a face da gente, né? O semblante muda. O olhar, o sorriso. Muitas vezes a gente fica olhando para a pessoa de uma maneira, sorrindo com a pessoa, e ela acha que muitas vezes que a gente está sorrindo dela. Não, a gente está sorrindo para ela. Para que ela também copie, modele o sorriso, modele o olhar, mas não adianta, porque não é algo exterior, tem que ser algo que nasça dentro dessa pessoa também, né? É a alegria do Senhor formoseia o rosto, né? A formoseia mesmo, João. É bonito ser feio. Então, essa beleza interna. Lloyd, a gente já está no capítulo 6 do livro de Mateus, e quem chegou agora não sabe do que se trata, né? Nós estamos estudando o livro de Mateus, versículo por versículo, comentando, e nós já chegamos agora no capítulo 6, que vai ser uma leitura fantástica também. Você pode ler para nós, querida? Estamos avançando, hein, gente? Estamos avançando. Então, vamos lá. Quando fizerem o bem, tenham cuidado para que seu gesto não vire peça de teatro. Eita, lá. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Vixe Maria! Quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo. Você já viu gente assim em ação, tenho certeza. Eu os chamo de atores. Eles vão orar nas esquinas como se elas fossem palcos, atuando para o público, interpretando para as multidões. Eles recebem aplausos, sim, mas é tudo o que conseguirão. Quando você ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar, apenas ajude. Ajude com simplicidade e discrição.
É assim que Deus, que o criou com todo amor, faz. Ele age nos bastidores para ajudar você. Meu Deus, que lição perfeita essa, João. João, em off, você citava um texto que é: reparta o teu pão com o pobre. Parece que aqui Jesus está nos ensinando que é isso que importa. Não fazer uma representação no palco da vida. Repartir o teu pão não é ser movido pela culpa de quem não reparte o pão e vai ao outro para buscar ajuda do outro para suprir a necessidade de alguém. Assim, não vai um comentário da minha parte, não vai um comentário destrutivo, pejorativo, mas só uma reflexão de outro prisma. Eu tenho a impressão de que, às vezes, nossas boas ações do palco, as nossas boas ações dos atores que nós estamos representando naquele momento, né, dos personagens que estamos representando naquele momento, não está falando da nossa generosidade, não está falando do repartimento do nosso pão. Eu não reparto o meu pão, mas eu vou lá no Ceasa para aliviar um pouco a dívida dessa culpa que eu carrego. Eu vou lá no Ceasa, não com o meu pão, mas com o pão das sobras do Ceasa, para tentar matar a fome do faminto. E não é isso que nós temos por instrução bíblica. Quantas campanhas nós fazemos só para desempenhar um papel, porque acha que aquilo é importante e bonito, mas a gente não coloca uma migalha do pão da gente. A gente vai buscar ajuda para fazer aquilo que a gente supõe que é verdadeiro. E quantas das culturas dos sopões, eu não estou aqui sendo severo no meu julgamento, eu só estou refletindo a partir de uma possibilidade de que isso possa estar acontecendo, de que o que eu estou fazendo é um desencargo de consciência. Não tem um pedacinho do meu pão, porque o meu pão eu não divido. Aí eu vou aos apoios. Eu vou ao supermercado buscar a ajuda dos restos que sobram, eu vou lá na feira do Ceasa buscar aquilo que sobra para fazer um sopão para dividir com as pessoas. Mas do meu eu não reparto, João. Isso lá no Anjo da Guarda, quando eu morava no Anjo da Guarda, e eu tinha comércio na feira, tinha uma senhora que morava lá no Coqueiro. Ela era tão pobre, tinha uma banquinha na feira. Então ela passava a semana almoçando na nossa casa, porque ela não tinha condições de tirar da sua própria renda alguma coisa para se alimentar. Não obstante isso, aos finais de cada mês, ela recorria aos comerciantes, a toda a feira que pudesse, e preparava algumas cestas para levar para a comunidade carente que ela vivia. Eu entendo que ela estava se repartindo com esse povo. É muito diferente quando você diz que vai a Ceasa, ou hoje vai-se ao celeiro, ao armazém do governo, buscar cesta básica para fazer distribuição. Então, deixa eu simplificar se assim que se pode. Se se pode fazer isso. Eu não estou repartindo o meu pão, estou repartindo a minha culpa. Sim, é verdade, João. Assim, ainda que eu esteja vendo a necessidade do outro e todo esforço valerá a pena, eu só estou refletindo o outro lado da moeda. Eu não estou invalidando toda a ação e ajuda de que natureza for, mas eu estou olhando para o outro lado da moeda para refletir o que eu estou fazendo nesse palco de representação, onde eu dou publicidade, eu posto no Instagram, eu divulgo o que eu estou fazendo para que eu seja bem visto e me sinta contente na voz do outro. Está aí alguém que ajuda, mas onde está o meu envolvido nisso? Eu deveria fazer isto sem omitir aquilo. Não é o que eu estou fazendo está errado, mas eu não posso omitir o meu envolvimento pessoal.
Onde é que eu coloco o meu nisso aqui? Onde é que eu estou repartindo do meu pão? Essa é a minha reflexão. Eu não estou anulando as boas ações daquilo que eu arrecado ali, lá e acolá. Mas eu coloco do meu, eu estou repartindo o meu pão, ou eu só estou representando nesse palco da vida. A vida não é um teatro. Então, ela fala de mim. Qual é a parte do meu repartimento? Jesus. Ou eu só estou imprimindo a minha culpa, só estou representando alguma coisa para suprimir um pouco da minha culpa? Eu quero deixar bem claro aos nossos ouvintes que a gente não está condenando ato nenhum de levar suprimento aos necessitados. Estamos aqui falando de uma coisa: com que intenção eu estou fazendo? Qual é o meu papel a estar fazendo? É, na verdade, o sentimento da necessidade daquele. Então, eu pego aquele que está à beira do desperdício e vou ajudá-lo, mas a intenção do meu coração é o que a leitura diz: não faça disso uma peça de teatro. Sim. Essa semana, minha filha estava me falando de um parlamentar, que eu conheço também aqui em São Luís, que eu nunca vi uma publicidade dele, mas ele faz realmente, supões, ele e a sua esposa, e distribui. Não raramente, toda semana ele está fazendo isso, mas eu nunca vi em publicidade alguma o seu papel aproveitando isso, aquela sua atitude para promover a sua campanha política. Sim. João e Lloyd, eu não reparto nada com ninguém o ano inteiro, mas chega num momento de compulsão nacional, aí chega lá no final do ano, no dia de Natal, baixa o espírito de Papai Noel em mim e eu compro presentes para dar para as crianças pobres. Isso deve ser feito? Novamente eu digo, sim, sem, no entanto, omitir aquilo. Ou seja, eu não preciso não dar nada o ano inteiro. Eu preciso repartir o ano inteiro. E chegar no Natal e fazer isso não é uma representação, é a própria expressão de mim, que estou habituado a fazer isso. Eu não sou o que eu faço em momentos episódicos. Isso. Eu sou o que eu faço todo dia. Isso. E o que eu faço todo dia? Jesus ensinou tanto para a gente nesse dividir, repartir, né? Repartir. Jesus era aquele que ele não comia um pão sozinho. Ele estava sempre ali compartilhando com seus discípulos, dividindo do próprio pão. Esse pão que se divide e se multiplica, Lloyd. Esse é o mistério. O pão que se divide é o pão que se multiplica. São Francisco deixou lá na oração dele, é dando que se recebe. Sabe, eu fico pensando sempre nessa relação do rio e do mar. O mar tem as suas águas salgadas porque ele não troca as suas águas. Todos os sais que vêm do rio são depositados lá e cada vez ele vai ficando mais cheio de sais. Mas os rios trocam suas águas. Nós fomos chamados para essa natureza de ser rio. Eu acredito que há riquezas que necessitam de um bom fluxo para ela fluir. Isso mesmo. Para que elas não terminem em mim, para que elas cheguem aos outros. Eu desconfio que parte da prosperidade das pessoas não é para elas, é para distribuição a partir delas. Então, obras de generosidade, eu estou falando de generosidade, não de culpa. Então me permita, e eu queria que os nossos ouvintes, por favor, entendessem isso. Não estou fazendo uma publicidade, e disse até que não faria a minha autobiografia citando isso, mas a gente está falando de um assunto exatamente dessa natureza, momento de generosidade. Eu desejei fazer um aniversário para celebrar os meus 50 anos com tudo que pudesse. De repente, entrando lá na minha comunidade, eu sou chamado a atenção por Deus quando a minha moto para, eu olho para os lados e ele começa a falar comigo. Em suma, aquele aniversário se transformou em um ato social. Conseguimos construir com aquele dinheiro que era para usar o aniversário 5 casas para desabrigados. Depois eu parei para ver em mim esse ato e disse: não há generosidade nenhuma em mim. Não foi a minha generosidade. Eu não desejei fazer isso.
eu fui impulsionado pelo Espírito de Deus que é em mim a ter atos de generosidade. E eu me perguntei, e de onde saiu esse dinheiro? Ora, um menino que salta na capital, só com a roupa do corpo, sem um tostão no bolso, e depois tem essa possibilidade de fazer, são talentos que ele colocou na minha mão para fazer isso. Quando você diz, as riquezas que estão na mão de pessoas não são para eles, são para outros. Aquilo, eu fiquei pensando, parei para pensar, chorei muito com isso. Não foi um ato meu, foi do Espírito de Deus que me fez simplesmente aplicar o talento que Ele colocou em minhas mãos. Então eu não quis me ver, e hoje eu dou graças a Deus em ter me visto como um generoso, mas como alguém que obedeceu à generosidade divina e usou aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Não era nada meu, era dele. Então há riquezas, há coisas que Deus coloca na tua mão para beneficiar outros e não a ti próprio. Sim, João, a generosidade é um investimento que se faz. Obras de generosidade, repartir o teu pão, lançar o teu pão sobre as águas, é o maior investimento que eu faço na minha vida. Seja ela econômica, seja ela de ordem emocional, toda generosidade, ela vai responder à prosperidade. Ninguém é próspero se não é generoso. Conheci um homem, ele é um homem rico, abastado financeiramente. Ele não é um cristão praticante, ele não faz parte de uma comunidade de fé. E eu lia um livro dele que ele dizia assim, eu todo mês entrego o meu dízimo. E o fundamento dessa entrega é dizer para o dinheiro, dinheiro você não me controla, eu sou capaz de dar, eu sou capaz de entregar, eu não sou controlado por você, você não é o meu senhor, você não é o senhor da minha vida. Assim, eu fiquei muito satisfeito com essa maneira de compreender as coisas, João. Uhum. Porque quando eu não reparto o meu pão, eu estou dizendo, eu sou controlado por aquilo que eu controlo. Pelo pão que é meu. Pelo pão que é meu. Eu não reparto o meu pão. Não é nem pelo pão que é meu, pelo pão que é me dado. É o pão que é me dado, João. Se eu não entendo essa soberania de Deus e eu não entendo que Deus tem sido generoso comigo e essa generosidade vem dele, eu não consigo ofertar, eu não consigo dizimar, eu não consigo dar ao pobre parte do pão que eu tenho. Foi aí que eu entendi que nada daquilo que está em minhas mãos me pertence. Porque eu perambulei por essa cidade tantas vezes caminhando do João Paulo até o centro da cidade em busca de emprego, caminhando de pés, sem um tostão no bolso para comer. Parava e sentava no edifício Caiçara, ali ao pé do edifício Caiçara, para me alimentar daquela brisa que soprava ali, muitas vezes 1h da tarde. Hoje Deus tem me agraciado com coisas que eu me surpreendo. Eu passei a entender que não é meu, eu não trouxe nada, eu não produzi nada. Ele produziu através de mim e eu preciso investir isso. Sim. Naqueles que precisam, que necessitam. João, eu vejo necessidades, olha que loucura. Eu vejo necessidades, eu posso tirar do meu bolso e suprir aquela necessidade, mas eu decido fazer uma campanha para não tirar aquilo do meu bolso. Por que não meter a mão no bolso e suprir aquela necessidade, mas motivar uma campanha para que aquela necessidade seja atendida? Por que não repartir do meu bolso? Eu já me surpreendi em ser levantado para contribuir e decidi fazer um negócio para que tenha aquele lucro suficiente para não meter a mão no que já está no bolso. Já me surpreendi assim. Parei para analisar. Entende? Entendo. Ou seja, eu preciso contribuir para a campanha de construir a casa de fulano tal com R$1.000. Então eu vou buscar fazer um negócio extra para que eu adquira aqueles R$1.000 para não mexer naquele que está volumado na minha conta. Sim. Já me surpreendi assim. Deus me chamou a atenção para dizer, não, é assim que funciona. Sim. É o teu pão. É o teu pão. É o teu pão.
Não é a sobra, né, João? Não é a sobra da Ceasa e nem do galpão do governo de cesta básica. É o teu pão. E nem a minha sobra, é o meu pão. E nem a minha sobra. Você disse muito bem, e não a minha sobra. Porque quando você dá, porque tem bastante, tem com abundância e dá, você dá e faz publicidade. Agora, quem dá o seu pão não faz publicidade, bispo. Sim. Quem reparte o seu pão, e eu quero chamar a atenção, a questão aqui, a palavra não é dividir, é repartir. Uhum. Quem reparte sempre tem alguma coisa. Quem divide, acaba, porque a divisão é exata, né? Sim. Então, quem reparte sempre tem que ficar com a matriz para poder continuar repartindo. E quem reparte o seu pão não faz publicidade. Sim, verdade, João. Não faz teatro. Sim, porque divide parte de si, né? Está dividindo parte de si. Parte de si. E a generosidade que lhe afeta é aquilo que recebeu de Deus para fazer dons, de modo que Deus deu diferentes dons. E até aqueles que, como você acaba de falar, que nem cristãos são, não fazem parte de uma comunidade de fé, receberam a graça de Deus, o dom de repartir. E repartem com liberalidade. Isso não depende do alvo religioso, não depende da agremiação religiosa, da comunidade de fé que pertence. É dom que Deus colocou na vida daquela criatura. Decidiu abençoar-lhe para que ele seja uma bênção. Sim, é dessa forma que se faz, né, Lloyd? Vocês me permitem ler aqui, eu estava lembrando o pastor João falando, e lá em Mateus 16, esse repartir o pão, fala que Jesus estava com pena daquela multidão que estava com fome já há 3 dias. E ele perguntou aos discípulos, cadê o pão? Vocês não vão dar o que comer? E os discípulos disseram, não, está tudo fechado, onde é que a gente vai comprar? Mas o pão estava ali mesmo, no meio deles. Não estava, ele não queria talvez dado deles. Né? Mas Jesus diz, existe pão, vão buscar, o pão está por aqui mesmo. E eles foram atrás do pão que estava onde? Na mão do improvável, na mão de uma criança, estava lá o pão e o peixinho, né? Sim. E foi aquele pão e aquele peixe que alimentou aquela multidão. Muitas vezes a gente não quer dar do nosso, mas a bênção que vem quando nós damos aquilo que é o nosso pão e o nosso peixe, ainda vai sobrar 12 cestos. Sim. 12 cestos. E cortando aqui, é disso que o bispo Renato acaba de falar. Quando você é generoso, há abundância. Sim. Foi muito mais o que sobrou do que o que foi dado. É verdade, João. O que foi comido foi muito menos do que o que sobrou. Assim. Assim acontece no nosso celeiro. É misterioso, mas é assim. É verdade, eu já experimentei isso na minha vida. Você precisa fazer um alto investimento na necessidade de alguém. Aquilo que você está pensando em comprar um carro ou fazer qualquer coisa, quando você espanta, o carro que você consegue comprar é superior àquilo que você planejava. Sim. João, a fala de Jesus nesse texto que Lloyd citou é, assim, para mim, muito significativa. Ele diz assim, dai-lhes vós mesmos o que comer. Uhum. Não vão comprar, dei. De vocês mesmos. Eles queriam comprar. Sim, queriam comprar. Mas não, dá de vocês, né? Queriam o apoio, o patrocínio. O patrocínio, exatamente. Ah, gente, o patrocínio até vale quando a gente não tem nada, mas a gente não devia esconder, porque nessa multiplicação aí do pão que sobrou, um pão esconderam, né, João? Um pão esconder. Quando você não tem nada, o corvo vem e traz. Exatamente. Então, assim, que a gente esteja livre para que a vida não seja para nós um palco, que a gente pare de representar e que a gente seja a própria expressão dessa nossa movimentação pela vida. Amém. Vivamos a vida. Há coisas muito boas, bonitas e há riquezas em você que precisam ser partidas. Não faltará, se multiplicará. E como resultado disso, você terá mais do que você consumiu de alguma forma, né? É o efeito da multiplicação. Sobraram 12 cestos cheios. Medida cheia, 5 pães, né? recalcada, sacudida, tu emprestarás a muito, porém não tomarás emprestado. Sim, João, eu preciso crer nisso e praticar aquilo que eu creio. Gente, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, estamos já no último minuto. Lógico, o que vai acontecer
Hoje, domingo, depois do Café com o Bispo, o que vai estar rolando na rede social? Na rede social, eu creio que seja para terça-feira ou quarta, Bispo? Pode ser domingo à noite mesmo. Hoje Ah, à noite. domingo, domingo, o senhor me pegou, hein? Me pegou. Hoje tem um culto maravilhoso. Nós estaremos aqui às 18h30, iniciando o nosso momento de louvor. E você vai ficar ligadinho aí conosco, porque 18h30 estará aqui no louvor, na gratidão. Nosso coração estará ligado ao seu. Não solte a nossa mão, porque este é o lugar. Colheita é o lugar de manifestação da glória de Deus. Isso, e terça-feira a gente tem a live lá no Instagram da igreja. Eu não perco. Que é o @Igreja da Colheita. Opa, eu não perco aquela E live essa por nada. terça-feira vai estar uma bombada, viu? Eu tenho Quinta-feira- compartilhado muito essas lives. Sim. Quinta-feira Viu? o nosso culto de oração está sendo uma coisa fenomenal. Com Delícia. Com Edson. É. Culto de oração e live também do culto de oração, tanto presencial quanto na live. Ao vivo, né? Ao vivo. Acontecendo plenamente. E se prepare que você que quer se tornar membro da igreja, daqui para o final do ano nós estaremos anunciando o batismo que vai acontecer. Sim, já tem gente aí na fila para o Aham, batismo. nós estamos organizando para dar a data. Batismo na colheita. Ok, gente, olha, um bom domingo para vocês, um domingo de paz e de fé. E nos encontramos no nosso encontro aí pela rádio às 19 horas e aqui no Instagram às 18h30. Forte abraço em todos vocês, um bom domingo e até lá. Shalom. Shalom.